Bendito seja o Senhor. Como você pôde ver, o nosso tema de hoje é seja feliz. A ilusão, seja livre, né? Eu estou com a felicidade na cabeça. Seja livre. A ilusão da anarquia. É assim que Deus disse? Seja livre. Meu corpo, minhas regras. Seja livre. Nós não precisamos de um governo. Nós não precisamos de autoridades. Nós não precisamos de coisa alguma. Nós começamos essa série de pregação falando sobre o iluminismo, sobre o pensamento crítico, sobre a consistência da realidade, sobre a comprovação científica dos fatos. E essa ideia, essa filosofia, essa teoria, acabou caindo no relativismo, porque não houve fundamentação científica para tudo que eles imaginavam. Então, foi possível tornar a verdade relativa. Pode ser isso, mas pode não ser. Pode ser aquilo, mas pode ser aquilo outro. E, a partir daí, nós começamos a colocar em dúvida aquilo que é verdade absoluta, que é as Sagradas Escrituras. E essa, na verdade, era o objetivo principal daquele que rege o mundo, esse sistema mundano. O adversário, o diabo, Satanás, o dragão, a antiga serpente. É ele mesmo quem comanda essas ideologias, essas linhas de pensamento, para fazer você desacreditar as Sagradas Escrituras. E nesse relativismo, nós começamos a colocar Deus em segundo plano, ou num primeiro lugar, junto com tantos outros objetos de adoração. E nós chamamos isso de secularismo, de pluralismo religioso. Deus está entre tantos. Ele agora está em segundo lugar. Eu posso ter uma vida dentro da igreja e uma vida fora dela. Eu posso ter uma vida secular, que é de acordo com esse mundo, e uma vida religiosa. E nos esquecemos de que o Senhor nos chamou para ser seu filho. E filho não muda de identidade de acordo com o ambiente. Então, nós entendemos que nós colocamos Deus, trocamos Deus por tantas outras coisas. Materialismo e hedonismo foram as duas últimas pregações, as duas últimas meditações que o Senhor trouxe a nós, falando sobre as cisternas. Um crime nós cometemos, que foi abandonar o Senhor. E começamos a cavar cisternas rotas. E eu dei 2 exemplos: materialismo e hedonismo. Sobre como nós gastamos a nossa vida para ter bens, para possuir. Porque nós determinamos que somos aquilo que temos. Porque nós acreditamos nessa mentira que nos faz pensar que se nós temos boa posição, se nós somos bem-sucedidos dentro dos parâmetros que o mundo impõe, que o mundo prescreve, então nós estamos bem. E o hedonismo, que fala da busca do prazer, onde a finalidade da nossa vida é ter prazer, não esse prazer que é Jesus, mas sentir o prazer, ser feliz pelas circunstâncias, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas, seja como for. Nós vivemos em torno disso, da busca dessa felicidade, da busca desse prazer, dessa alegria, dessa satisfação. E em nome disso, em nome desse prazer e dessa busca pelo materialismo,
E sim, eu estou tentando fazer uma ordem cronológica para que você entenda o processo de desgaste na nossa carreira, porque eu estou falando para cristãos. Ainda que alguém possa ouvir e não ser cristão, eu estou falando para cristãos. Então, eu estou pontuando que, quando nós começamos a ter um pensamento muito crítico e a buscar evidência de coisas dentro do reino de Deus, nós colocamos a fé de lado e passamos a separar nas Sagradas Escrituras aquilo que nos agrada, aquilo que nós concordamos, aquilo que nós aceitamos, temos por aceitável e aquilo que não. E essa relativização da palavra de Deus vai produzir na nossa intimidade com Deus esse pódio, essa divisão, esse pluralismo de deuses na nossa vida. Então, eu posso servir a Deus no sábado, no culto, e posso adorar Mamon no meu trabalho. Eu posso adorar a Deus na terça-feira no culto, mas eu posso também adorar a minha família e servir aos meus entes queridos. Nós colocamos Deus num primeiro lugar e colocamos tantos outros deuses a quem nós servimos em outras posições de pódio. E isso, sem que nós percebamos, vai gerar uma duplicidade de vida. Uma vida religiosa e uma vida secular. Porque se eu adoro a Mamon, mesmo que seja em segundo lugar, na minha concepção, no meu entendimento, ou não, na minha ignorância, então eu posso abrir mãos de princípios para preservar o meu emprego, de princípios que são bíblicos, porque, afinal de contas, as Sagradas Escrituras são relativizadas e eu posso ter uma vida que está fora da igreja. Se eu adoro os prazeres, eu posso abrir mão de princípios que são bíblicos para usufruir daquele prazer, independente do que Deus pensa. Porque, afinal de contas, eu tenho que ter modéstia e pudor dentro da igreja. Do lado de fora, eu posso ser como todo mundo é, à la piriguete. Então, você tem uma vida dentro e uma vida fora. Espera aí. Obrigada. E nesse contexto de um decrescente, de uma decadência na sua vida cristã, no seu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com Deus, desde aquele primeiro momento em que nós encontramos com o Senhor, nessa decadência no relacionamento com Deus, a partir do pensamento crítico, da dúvida, foi assim que Deus disse? A partir do questionamento, opa, será que é isso mesmo que Deus quer? A partir daí nós começamos a descer ladeira e nós vamos chegar no nível do adversário. Nós vamos deixar de andar alinhados com Deus e com o seu Espírito e com a sua santa palavra para andarmos alinhados com Satanás, com o seu modo de pensar. Quando nós não nos alinhamos com o modo de pensar de Deus, onde a palavra de Deus é verdade absoluta, inquestionável, irrefutável, nós nos alinhamos com o modo de pensar do adversário. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Isso não existe. Se você pensa isso, você já está do lado de lá. Quer dizer, do lado de cá, da esquerda, né? Do lado de lá, não. Da esquerda. Se você pensa desse jeito, você já está corrompido. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. O que existe é reino de Deus e inferno. Porque Satanás nem reino não tem. Ele é um comandado. Mas ele se passa por causa da patente que ele tem, de querubim, ele se denomina príncipe. Deus deu, Deus não tira. Eu queria aqui
começar essa meditação em Mateus, capítulo 21. Ah, meu Pai. Mateus capítulo 21, versículo 28. Eu não posso ficar rindo. 28. Agora, qual a vossa opinião? O Espírito do Senhor vai perguntar a mim e a você. Qual é a sua opinião? Um homem tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Mas este filho lhe disse: Não quero ir, não. Pô, velho. Tem que mesmo? Qual é? Ah, tá de brinca. Pelo amor, né? Já viu o sol que tá lá fora? Quero ir, não. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Porque o pai pensou que o outro não tinha ido, né? Falou, ele não vai? É um rebelde. Foi para outro filho e perguntou, fez o mesmo pedido. Então ele respondeu, sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Qual a sua opinião? Você tem uma opinião, eu tenho certeza que você tem uma opinião. E eu tenho certeza que você vai responder certo. Qual dos 2 fez a vontade do pai? É o que responderam eles. O primeiro. A mesma resposta que você daria, o primeiro. Então Jesus lhes revelou, com toda certeza vos afirmo, que publicanos e prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditais nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para crerdes, para acreditardes nele. Eu quero pegar o princípio dessa parábola do pai e dos 2 filhos para fazer você raciocinar que filho você é. Qual filho nós somos? Nós somos o primeiro ou nós somos o segundo? E eu quero aqui abrir uma hipótese de um 3º filho e de um 4º filho. O 3º filho é aquele que diz que vai fazer e faz, e o 4º filho é aquele que diz que vai fazer e não faz. Que não vai fazer e não faz. Existem esses filhos. Mas nenhum desses foi citado aqui. Apenas aquele que disse não vou e foi, e aquele que disse eu vou e não foi. E o debate aqui não é sobre o trabalho, não é sobre se o filho é bom ou mau. O debate aqui é sobre fé. A moral da parábola é sobre fé. É que aqueles que, de primeira monta, não estão prontos a obedecer, acabam crendo. Enquanto que aqueles que demonstram obediência descredibilizam o pedido do pai.
E é aqui que eu quero trabalhar anarquia. É aqui que eu quero trabalhar rebeldia. É aqui que eu quero trabalhar o nosso coração, o nosso modo de pensar, as nossas atitudes, que revelam muito mais do que a resposta que nós damos, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a resposta que nós damos não condiz, não é congruente com as nossas atitudes. É claro e é óbvio, e eu vou para o texto de 1 de Coríntios, capítulo 11. 1 de Coríntios, capítulo 11. Que Deus, desde o princípio, Ele revela uma hierarquia. Deus revela uma ordem. Deus revela uma sequência. Deus trabalha com lei. Deus trabalha com ordenanças. Deus trabalha com semeadura e colheita. E desde o princípio, desde o jardim do Éden, Ele estabeleceu homem cabeça, mulher adjuntora. Esse é o princípio hierárquico na terra. E a partir daí, a família, os filhos. Então, você tem de forma clara, homem, mulher e filhos, estabelecido pelo Todo-Poderoso. Então, você tem Deus criando Adão e dizendo para ele, eu estou te dando o jardim do Éden, e no jardim do Éden você deve cultivar e guardar o jardim. Será que Deus é um opressor que está escravizando Adão? Será que ele é um nobre rico, autoritário, que decidiu criar Adão para o seu bel prazer e fazer dele um escravo que vai produzir no jardim do Éden as frutas, os legumes e tudo mais, vai cuidar das coisas de Deus? A primeira pergunta que eu faço é, Deus come morango da terra? Jesus comeu peixe depois de glorificado. Então, eu vou mudar a minha pergunta. Deus depende do homem para obter alguma coisa? Isso é tão insano, é uma ideia tão louca, tão fora, tão surreal, que Gênesis relata que Deus mandou existir todas as coisas, mas que nenhuma delas existiam porque ainda não havia chovido sobre a face da terra. Havia uma neblina, havia um orvalho que pairava. E a partir dali Deus fez todas as coisas? Ou você acha que Deus criou Adão e não tinha nenhuma comida para Adão comer? Não tinha nenhuma perinha, nem uma melancia. Adão ficou esperando a árvore nascer, crescer, dar o fruto. Não. Deus plantou todas as coisas. E Ele fez com que aquela neblina, aquele orvalho, regasse a terra e produzisse. E quando Ele colocou Adão, o jardim estava pronto. Deus não dependia de Adão para o jardim do Éden produzir alguma coisa. O que faz produzir é a palavra do próprio Deus, é a vida da semente. Então, essa ideia de que Deus está assentado no trono e Ele fez um monte de Playmobil para se divertir, é totalmente, completamente utópica, louca, insana.
Porque Deus não precisaria de nada disso. Ele tem miríades e miríades e miríades e miríades de anjos que o adoram de dia e de noite. Deus não é um ser vaidoso. Deus é Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 11, Deus revela além daquilo que no Jardim do Éden nós conseguimos enxergar. Capítulo 11, versículo 1, 2. Eu vos elogio, porquanto em tudo vos lembrais de mim, e vos tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. 3. Entretanto, desejo que entendais. O apóstolo Paulo está falando com a igreja de Coríntios, assim como eu estou falando com a igreja IAS, com qualquer outro. A palavra, a ministração da palavra é para cristãos. Espero eu atingir outros. Mas a meditação é para nós, igreja. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. O apóstolo Paulo, ele está manifestando um desejo do coração dele, que ele está dizendo, olha, eu sou grato porque vocês se lembram de mim e vocês estão apegados às tradições que eu ensinei, aos ensinos, às doutrinas que eu passei para vocês. Mas o meu desejo é que vocês entendam que Cristo é o cabeça de todo o homem. O homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. Existe uma hierarquia que vai além do homem, mulher e filhos. Acima do homem está Cristo, e acima de Cristo está Deus, o Criador. Quando essa hierarquia ela é torcida, nós entramos em problema. Eu não vou lá em Gênesis 3, porque é um texto muito conhecido, muito batido. Mas a queda do homem pela mulher vai fazer a gente pensar no tanto de importância que o feminismo tem nesse processo de degradação do homem, de decadência moral. O Jardim do Éden vai revelar os dias que os últimos séculos que nós temos vivido. Você vai ver um homem e uma mulher seduzida por uma teoria, seduzida por uma dúvida, foi assim que Deus disse, e conduzindo o homem à queda, tomando posição desse homem, usurpando desse homem a posição que pertence a ele. Ela não bateu boca com ele. Ela não usou dos subterfúgios femininos, que naquela época ela nem tinha essa noção inocente, ela nem tinha isso. Ela não usou da sensualidade, da sexualidade, para usurpar o lugar de governo que era do homem. E preste atenção, eu não estou falando sobre feminismo, a minha pregação é sobre anarquismo. Sobre anarquismo, ok? Mas a mulher, ela usurpa o lugar de governo do homem. Qual é o lugar do governo? É o lugar da decisão. Quando ela simplesmente, iludida, enganada, vislumbrada, com aquela pergunta, com aquela ideia, com aquele pensamento plantado na mente dela, e ela toma a decisão de comer do fruto,
ela passa por cima daquilo que Deus instituiu como autoridade. E ela se torna, ela alinha o pensamento dela ao pensamento do adversário. Ao invés de ela pensar como Deus, Adão é cabeça e cabe a ele a decisão, porque sobre ele está o governo do Jardim do Éden, ela pensa, eu posso decidir e ver no que vai dar. Eu tenho esse direito também. Somos iguais. Somos iguais. E eu estou falando disso, fazendo um mero apontamento sobre a questão do feminismo, porque essa troca, esse movimento feminista vai ser o pontapé inicial para o que nós vivemos hoje. Completamente anarquizado. Uma geração global que é anarquista, que não consegue, não quer se sujeitar a governo nenhum. O que nós, enquanto cristãos, precisamos entender é que, acima de Adão, acima do homem, está o próprio Cristo. Quando nós tomamos esse lugar de governo, nós simplesmente quebramos essa hierarquia. Quando nós tomamos esse lugar de governo, presta atenção no que eu vou dizer, porque é importante. Quando nós tomamos o lugar do governo, Deus, Cristo, não se comunica mais com os homens, com os seres humanos. Quando há uma mulher entre Deus e o homem se torna cego, surdo, incapaz. Tome, por exemplo, Acabe. Acabe é um bom exemplo disso, um exemplo até batido. Mas é um bom exemplo disso. Por mais que Deus tentasse se comunicar com Acabe, e Acabe muitas vezes até quebrantasse o coração e dissesse, não, tudo bem, é verdade. Jezabel ia lá e desfazia, rompia esse relacionamento que nunca progredia, nunca avançava, não chegava a lugar algum. Por quê? Porque a mulher se intrometia, Jezabel se intrometia entre o relacionamento que acontece a partir do homem, a partir de Deus com o homem. E eu posso ver metade de gente assim no sofá, né, na cadeira. Eu também fico assim. Você imagina eu que falo isso. Meu Deus do céu, como nós estamos distantes. Porque sim, todos nós temos impregnado na nossa alma a ideia de que nós temos direito. E aí vem essa ideia de que Deus desfez, na nova aliança, Jesus igualou todo mundo, porque ele falou com a mulher para anunciar que ele tinha ressuscitado. Mas a verdade é que a hierarquia permanece a mesma. A ideia permanece a mesma, o projeto permanece o mesmo. Deus acima de Cristo, Cristo acima do homem, e o homem acima da mulher, e a mulher acima das crianças. E é desse jeito que a sociedade funcionaria perfeitamente. Mas quando as mulheres... Eu vou tirar o foco das mulheres. Quando os homens permitem que as mulheres governem, porque os homens podem simplesmente não permitir. Não, eu não vou fazer o que você quer e você também não vai fazer o que você quer. Isso dá uma guerra, atualmente dá uma guerra absurda. Mas quando há essa permissão, essa inversão, essa troca, então tudo aquilo que vem depois é corrompido.
Porque crianças entendem que a hierarquia é essa. Que não é homem, mulher e crianças. As crianças entendem que é mulher, homem, criança. As crianças entendem que é homem e mulher e crianças. E homem e mulher talvez não seja tão agressivo aos nossos ouvidos, mas é tão degradante quanto, porque está errado. A nível de governo. Eu não estou falando a nível de ministério, eu não estou falando a nível de missão, eu estou falando a nível de governo, daquele que toma a decisão, daquele que tem a última palavra. E aí, dentro dessa visão que as crianças e as gerações foram sendo desenvolvidas, tudo se rompeu. Opa, se quem manda é a minha mãe, então, peraí, se quem manda é a minha mãe, eu posso obedecer quem eu quiser. Deus? Não, Deus não existe. Autoridade? Como assim? Delegado? Professor? Por que o professor tem que mandar em mim? Ele é só um professor, ele não me conhece. Guarda de trânsito, polícia, professor, qualquer autoridade instituída, pensa aí. Juízes. Nada disso precisa ser obedecido. Por quê? Porque eu entendo que não há uma hierarquia a ser seguida. Porque eu entendo que, do mesmo modo que a minha mãe toma a posição de governo quando não cabe a ela, quando esse papel não é função dela, eu também posso ter o meu próprio governo. Rebeca, coloca aí para mim o primeiro slide, por favor. Seja livre a ilusão da anarquia. Próximo. O que é anarquia? Por definição, sistema político que tem como princípio básico a oposição, ao conceito de autoridade, aquilo que se opõe à autoridade. Não, eu não tenho que fazer o que você quer só porque você quer. Você se opõe. Se você diz A, ele diz B. Se você diz B, ele diz C. Se você diz... E assim, flui. Próximo. Quem tende a negar qualquer tipo de autoridade. Fulano não me manda. Ciclano não me manda. Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Quem esse prefeitozinho pensa que é para me mandar usar máscara? Quem esse prefeitozinho pensa que é para fazer o lockdown? Quem esse prefeitozinho pensa que é? É aí que muita gente não entende o que é ser igreja. Porque, sim, nós temos uma autoridade que é superior, que é as Sagradas Escrituras. E nós devemos consciência a Deus quando aquele que é o governador, seja o prefeito, o vereador, o juiz, ou seja, a lei fere a nossa constituição do reino. Então, eu vou dizer assim, eu vou arcar com as consequências dessa lei. E eu vou ser preso, eu vou ser assassinado, eu vou ser morto, mas eu estou me sujeitando ao governo. Outra coisa é quando ele rege sobre a sociedade, a cidade, seja lá como for, e eu digo assim, ele é prefeito, eu tenho que obedecer. Ele é a autoridade constituída, eu tenho que obedecer. Ainda que eu não goste, ainda que eu tenha direito de dizer assim, eu não gosto dessa determinação, eu acho isso um absurdo. Acho um absurdo fechar aqui, acho um absurdo obrigar a fazer isso aqui, acho um absurdo fazer aquilo outro. Mas o meu direito de pensar, de ter opinião sobre esse aspecto, acaba quando ele institui uma lei. É lei, ele é governo e a mim cabe a sujeição. Ou as consequências dessa lei, da insujeição dessa lei. E é o que acontece quando dizem assim, vocês não podem mais fazer culto. Aí você pensa, qual é a consequência dessa lei? Morte. Ok, eu encaro a morte, mas eu não deixo de adorar. Eu continuo me sujeitando ao governo, mas sabendo
que eu vou sofrer uma penalidade, uma consequência pela minha decisão. Próximo, Rebeca. Tem mais um, não tem? Tem mais dois, só que eu quero só mais um, acho. Isso. Condição de um povo que deixou de possuir governo. Esses são os 3 conceitos básicos de anarquia. Põe o próximo para mim. Só mais um. Enrico Malatesta. Esse é um filósofo não, um rebelde italiano. É uma das últimas vozes anarquistas. Quer dizer, desses considerados filósofos, né? E ele disse assim: anarquista é, por definição, aquele que não quer ser oprimido, nem deseja ser opressor. É aquele que deseja o máximo bem-estar, a máxima liberdade, o máximo desenvolvimento possível para todos os seres humanos. Pode tirar, Rebeca, obrigada. Em tese, no resumão bem prático, o que acontece é o seguinte: no anarquismo não existe Estado, governo nenhum. Absolutamente nenhum. Não existe regra, não existe limite, não existe. Isso é que eles pregam, mas existem, porque é impossível você criar uma convivência entre sociedades sem existir limite. Então, segundo eles, a liberdade ilimitada que a sociedade pode alcançar passa pelo fato da própria sociedade fiscalizar a não opressão. Então, se você pega, alguém diz assim, trabalha, limpa esse terreno para mim e eu vou te dar tanto de dinheiro. Aí ele vai dizer, isso é opressão, você está explorando. Por que não são partes iguais do lucro que você vai ter? Tem que compartilhar tudo bem. Não existe meu e seu. O que existe é solidariedade. A base da solidariedade, a sociedade vai viver. Deixa eu compartilhar com você o nível de solidariedade que nós estamos vivendo nos últimos dias. Ontem eu lia o jornal e eu vi uma manchete de um morador de rua que atravessou a rua correndo para pedir socorro porque estava se sentindo mal. Entrou numa padaria em Copacabana, se eu não me engano. Ele entrou numa padaria grande em Copacabana pedindo socorro porque ele estava passando mal. E aí ele não aguentou, ninguém socorreu. Ele caiu com metade do corpo dentro da padaria, metade do corpo fora da padaria, e ele ficou ali, enquanto as pessoas tomavam cafezinho, comiam croissant. Com chantilly, por favor. Esse é o nível de solidariedade que a gente vive. Preste atenção, eu não estou falando do governador que comprou cilindro de gás para borracheiro e colocou nos hospitais para matar as pessoas. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de cidadão como eu e você, sentados numa padaria, tomando cafezinho, vendo uma pessoa, um ser humano, pedindo socorro porque está passando mal, caindo no chão e ficando imóvel. E quem, no final das contas, teve que chamar a SAMU ou o corpo de bombeiro foi o outro morador de rua que era amigo dele. Porque nem o dono da padaria, o caixa da padaria, o comedor da padaria, ele não teve a dignidade de chamar o SAMU. A padaria continuou aberta, as pessoas continuaram comendo, tudo como antes no quartel de Abrantes. Esse é o nível de solidariedade. Agora, você imagina o que seria depender dessa solidariedade? Você, sua esposa, seus filhos,
dependendo da solidariedade do próximo. Vamos pensar em Venezuela? Vamos pensar na Argentina, onde as pessoas estão tirando suas comidas, desenterrando carne estragada para comer? É de doer você ver as imagens das pessoas. Eu não consigo ver isso nem aqui. Eu me lembro, não sei se existe ainda, Lua Rosa, existe ainda Lua Rosa? Ali do lado da CPAD? Que vendia aquele italianão ali, aquele podrão que ficava ali. Ainda existe? Virou um restaurante ali, não virou? Acho que virou um restaurante. Mas, enfim, vendia uns italianão grandão ali, era baratinho, Niterói, aquele podrão mesmo, se todo mundo... Qualquer um podia comer ali. E eu me lembro de estar comendo ali e ver gente pegando, porque no final só sobra massa, né? Aquelas coisas que... As pessoas tirando dentro do lixo e comendo aqueles restos de pão, sem queijo, sem nada, e cheio de abelha, cheio de mosca, cheio de coisa. Eu não consigo ver isso nem aqui. Não, imagina lá as pessoas tirando. Quantas vezes eu falo para o Wilson, as pessoas não deveriam pegar comida do lixo. Isso, as pessoas não deveriam passar fome. Isso, as pessoas não deveriam passar por esse tipo de coisa. Sabe, comida. Comida. Só de pensar me dá angústia. Mas as pessoas fazem isso aqui, perto da gente. E será que a gente se solidariza? Pois bem, Bia, o que isso tudo tem a ver com o texto de Mateus que você leu dos 2 irmãos? Tem a ver com o fato de que eu e você temos recebido do Senhor um governo. Nós fomos chamados para sermos filhos. E assim como no jardim Deus instituiu homem, mulher e filhos, também nós, enquanto filhos, temos por cabeça Jesus e seu Espírito Santo. O verbo, que é a palavra, que é o próprio Jesus, e a revelação dessa palavra, o entendimento dessa palavra, que é o próprio Espírito Santo. E quando a gente está cheio desse iluminismo, onde nós ouvimos, foi assim que Deus disse, e nós começamos a separar os versículos que são do nosso agrado, que são favoráveis a nós, e aqueles que não são, nós colocamos de lado. Quando nós começamos a fazer isso, nós somos exatamente esse filho que diz, eu vou sim, Senhor, mas não vai. Porque nós sabemos qual é a vontade do Senhor, mas nós não fazemos. Mais juízo vem sobre aquele que sabe qual é a vontade do seu Senhor e não fez, do que aquele que não soube qual era a vontade do seu Senhor, é o que está escrito. Quando você tem entendimento da palavra de Deus, você recebe orientação, você sabe o que você deve fazer, mas você não faz. Você é como esse filho que não acredita em Deus, que não acredita na ordem do Pai. Parece estar disposto a obedecer, mas no final das contas, você só faz a sua vontade. E você vive só para o que você quer, porque são as suas regras e as suas leis que comandam o seu corpo. Você foge de toda sorte de governo, de toda sorte de lei, para estabelecer a sua própria vontade. Eu quero ler aqui Efésios capítulo 5. Em nome de liberdade, mas eu sou livre. É verdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porém, não existe liberdade
sem autoridade. Não existe liberdade sem governo. Porque se você não tem um governo sobre o seu corpo, se você não tem um governo sobre a sua alma, ela vai sair desenfreadamente para pecar, como Jeremias disse. E o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto, foi o que Jeremias falou, desesperadamente corrupto. Qual é a importância de um governo? Qual é a importância de limites, de hierarquia, de lei bem estabelecido? É que você consegue andar sob disciplina. E todo aquele que anda sob disciplina, esse honra o Pai. Vamos pensar nas Forças Armadas. Qual é a diferença entre aqueles que servem as Forças Armadas e os civis, entre militares e civis? A diferença entre militares e civis é que os militares, em tese, têm a disciplina suficiente para honrar a pátria, para honrar as autoridades superiores, ao comando de uma só voz, de uma só ordem, talvez ao toque de um único som. A obediência é certa, perfeita, integral. Dependendo do treinamento que se recebe, todo um... Como é que chama aquilo? Esquadrão? Batalhão, obrigado. Todo um batalhão de soldados vão obedecer a um único som. Às vezes não é nem uma palavra. Não é nem alguma coisa inteligível aos nossos ouvidos que nós consigamos entender. Nós civis, mas eles entendem, porque foram treinados sob disciplina. A disciplina conduz à honra. Sem disciplina é impossível você honrar alguém. Honrar não é dar presente. Honrar não é fazer um discurso dizendo quanto aquela pessoa é importante. Isso faz parte. Mas a honra que as autoridades recebem é a prestação de serviço obediente, com diligência, com disciplina. Em Efésios, capítulo 6, 22. Esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor. Entende o que eu quero dizer? Quando você toma o lugar do homem, quando você se coloca na posição de governo e não de auxiliar, então você sai de debaixo do guarda-chuva de Deus. Você sai da submissão ao Senhor. Então, aquilo que você ora, aquilo que você pede, aquilo que você busca, aquilo que você coloca diante do altar, não serve para nada. Porque Deus não ouve gente rebelde. Minha irmã, Deus não ouve gente rebelde. A começar de mim. Não pense que eu estou aqui jogando piada para alguém. Não pense que eu estou aqui falando de você. Estou falando de mim. Estou falando de nós. Estou falando de um sistema. E nós, enquanto esponja, nós absorvemos todas essas informações e somos capazes de nos rebelar com tanta facilidade. Sem qualquer disciplina. Sem qualquer mortificação da nossa vontade, do nosso eu, do nosso desejo, do nosso querer. Nos esquecemos que essa atitude neutraliza o nosso relacionamento com o Senhor. E aí eu volto para os homens dizendo, queridos irmãos,
Se você não consegue, não gosta, não quer, está acomodado nesse lugar de desgoverno, Deus não se relaciona com você. É preciso que nós tornemos aos lugares, as posições corretas. Os homens precisam aprender a decidir, a dizer sim e a dizer não. Essa semana aconteceu um episódio engraçado lá em casa. Eu acho que serve para ilustrar. Nós sentamos à mesa para comer. E a Catarina estava assistindo um desenho. E nós chamamos a Catarina para comer. E ela disse que não estava com fome. Não quero não estou com fome, não vou comer não. Ok, era final do dia, ela já tinha lanchado, já tinha comido. Já era bem tarde. Ela não queria. Entendi eu. Ela não queria comer. Ok, então não vai comer, tudo bem, vamos comer. E aí, sabe como é que é, né? Não sobra. Quando ela voltou, que acabou o que ela realmente queria, que era assistir o desenho, ela voltou dizendo, agora eu quero, agora eu estou com fome. Só que já era tarde demais. Aquilo que estava posto à mesa já estava distribuído nos pratos. E o Emanuel já tinha acabado de comer, o Wilson estava terminando a última parte, e eu tinha no meu prato. E eu falei, poxa, Catarina, por isso que a gente diz, vem comer, não sei o que, você tem que vir na hora que a gente quer. Nananã. Falei com ela, tipo assim, disposta a dar a minha comida para ela. O Wilson estava sentado na minha frente e falou, você não vai dar. Eu por dentro fiz assim, né? Como assim eu não vou dar comida para ela? Como assim? Eu vou dar. O que tem? É minha comida. Deixa eu dar para a menina, né? Você não vai dar, ela não vai comer, você não vai comer, você vai dormir assim, se você quiser, você vai comer outra coisa. Mas essa comida aqui você não vai comer. E eu fiquei quieta. Fiz assim para ela, ofereci mundos e fundos, né? Você quer isso, você quer aquilo outro, você quer não sei o quê. Não. Catarina fazendo catarinices. Ok, o Wilson bateu o pé. Você não vai comer. E eu entendendo que eu não estava em vantagem, né? Eu estava em desvantagem. Falei, vou retirar meu time de campo porque ele está falando sério. Beleza. Comi toda aquela comida, a comida desceu, né? Assim. E ela chorando. Ok. Vamos dormir, Catarina? Vamos dormir, que o dia já foi. Vamos dormir. Catarina dormiu. Dia seguinte, Wilson chegou em casa. Vamos jantar? Vamos jantar. Quem conhece a Catarina sabe que ela é um nojo para comer. Aí tinha couve, purê de batata, coisas que ela não gosta da textura. Sentou na mesa, pegou o prato. Eu botei arroz, botei frango, botei que eu sabia que ela ia comer. Ela foi, pegou a colher, colocou purê de batata, pegou o garfo, botou couve, misturou tudo e falou para o pai, olha o que eu estou comendo. Eu fiquei olhando. Falei, gente, uma coisa simples, um exemplo idiota, mas que resolveu. Não teve problema de quero ver desenho, não teve problema de vem sentar aqui, não teve eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo outro. Ela mesma pegou tudo, misturou no prato, bateu, comeu. Quando encheu a barriga, ela falou, eu já comi bastante. Posso deixar só esse resto? Pode, Catarina, pode. Entende? É um exemplo bobo, é um exemplo tosco, mas que mostra como, quando há posicionamentos, a coisa funciona, melhora. Essa ideia de não se sujeitar a governo, de não se permitir ser comandado, de querer fazer só a sua vontade, de que o seu pensamento é melhor. Você não pode ser tão intransigente. Que autoritarismo é esse? Que absurdo você deixar a criança sem comer. É a minha comida, eu tenho direito de dá-la. Teria produzido na Catarina
um monstro ainda maior. Perceber essas coisas nos faz crescer. Entender essas coisas nos faz crescer. São lições do nosso dia a dia. Para e observa. Como é que as coisas estão funcionando. E eu estou dando exemplos de dentro de casa ainda. Porque é a partir da nossa família que as coisas vão ser frutíferas ou não. É a partir da nossa casa. Quando há desgoverno, quando há desordem, há caos. Há caos, o que sobra é sofrimento, é dor. Por quê? Porque Deus se retira. Porque Deus não está presente num ambiente onde a mulher comanda e o homem se deixa comandar. Deus não está presente num lugar onde o homem se omite de ser aquilo que Deus chamou para ser. Deus não está neste lugar. Então, quando nós nos sujeitamos aos nossos maridos, nós temos que fazer com a consciência de que isso é agradar a Deus. Com disciplina, como esse batalhão, que em tudo se domina debaixo do sol, da chuva, para agradar aquele que é o comando. Às vezes parece um exército dentro da gente, né? Tem um batalhão dizendo, não! Mas esse batalhão precisa ser controlado. Ele precisa ser domado sob disciplina, porque ela vai produzir a honra da obediência. Senão nós seremos apenas como esse filho que disse, não, está tudo certo, Senhor. É isso aí. O Senhor é Deus, cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é o meu cabeça, está tranquilo. Mas quando sai daqui, quando não está na frente de A, de B, de C, a coisa não funciona desse jeito. E isso é muito, como é que eu vou dizer? Sutil, talvez não seja a palavra, mas é muito fácil de acontecer. Porque na convivência, no relacionamento, nós tendemos a ter um relacionamento igualitário. Porque nós nos respeitamos mutuamente. Nós entendemos que a opinião do outro é importante. Nós entendemos que, às vezes, o outro vai saber mais do que eu. Vai ter princípios que vai mais do que eu. Eu reconheço. Quando a gente está em culto de oração pelo Brasil, a gente vai preparar alguma coisa, eu falo para o Wilson assim, Wilson, faz isso aqui para mim, por favor, porque você é melhor do que eu nisso. Eu reconheço a qualidade dele para aquela determinada situação. Ele é bom em esquematizar, ele é bom em catar aqueles versículos que encaixam perfeitamente, ele é bom em fazer determinadas coisas que eu não sou. Eu posso me aperfeiçoar? Claro que posso. Eu posso fazer? Posso. Mas eu reconheço. Eu estou usando aqui como exemplo. De repente ele vai dizer, Bia, isso aqui você faz melhor. Então nós vivendo um relacionamento, nós vivemos assim, numa troca mútua. Só que quando chega a hora da decisão, eu preciso me retirar. Ainda que eu diga, eu penso isso, isso e isso. Ainda que eu fale para ele, eu não estou concordando com você. Eu não estou concordando com o que você pensa. E eu argumente dizendo por causa disso. E ele pode dizer, cala a boca, eu vou fazer desse jeito, você não vai dar comida para ela. Ou ele pode fazer assim e simplesmente não me falar nada. Ou ele pode dizer, não, tudo bem, é plausível. Isso significa que eu sou a pessoa mais submissa? Pergunta para ele, manda um WhatsApp. Pergunta para ele se eu sou essa flor de gente. Ele vai responder com verdade. Pode botar no grupo, Wilson. Estamos em processo de desenvolvimento, em processo de crescimento. Estamos em processo.
Não julgo ter alcançado coisa alguma, mas isso não muda a verdade. Isso não muda o entendimento que nós temos e o esforço que nós precisamos fazer, a disciplina que nós precisamos ter para alcançar aquilo que Deus projetou para nós. Submissa aos seus próprios maridos, como se fosse ao Senhor. 23. Porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Maridos, amai a vossa esposa. Se você ama a sua esposa, você vai se colocar no lugar que Deus deu a você. Porque isso é benefício para a sua esposa e para os seus filhos. Se existe uma dor, existe um tesouro que uma família tem, são os seus filhos. Se existe uma dor que a família sente, é a perda. Lembrei lá da perda e perca. É a perda. É a perda deles. Quando o homem não ama a sua esposa a ponto de enfrentá-la, de colocá-la no lugar dela, de dizer, olha, agora vai ser desse jeito, é dessa forma. Então os filhos se perdem. Os filhos se perdem. Ficam desorientados. Estudando sobre essa questão de homeschooling, a gente entende que a chave do homeschooling está na rotina. A chave do homeschooling, do sucesso, da prática do homeschooling, está numa rotina. Você levantar no horário. Se você não se controla, não se domina para acordar no horário, você não vai conseguir se dominar para mais nada. Você levantar no horário, fazer aquela função da parte da manhã, fazer a função da parte da tarde, fazer a função do resto do dia, dormir no mesmo horário, comer com horário, arrumar a casa com horário, estudar com as crianças com horário, ir ao mercado com horário, horário. Bia, é para ser a louca da rotina? Não. Porque tem os loucos da rotina. Ai, meu Deus, não consegui fazer. Pô, atira na cabeça e tudo. Não é disso que eu estou falando. Disciplina. E isso faz toda a diferença, não é por sua causa, vai facilitar a sua vida, mas faz diferença na vida das crianças. Crianças que não têm rotina, têm medo. Crianças que não têm ordem, têm medo. Elas ficam inseguras com o que vai acontecer daqui a pouco. Tem gente que é doido, neurótico, com negócio de rotina. Ai, meu Deus, só tem que fazer, não sei o quê. Eu não estou falando disso. Estou falando de dar segurança. Não vai acontecer isso. Quando acabar o culto, eu vou passar em casa, eu vou botar o almoço, todo mundo sabe que eu vou botar o almoço. Ninguém fica, meu Deus, será que não vai ter comida hoje? É nesses termos que eu estou falando. A ordem da casa vai trazer segurança. A ordem em uma igreja vai trazer segurança. A ordem no governo, na sociedade, vai trazer segurança. Porque Deus estabeleceu dessa forma. Então, sim, nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. A começar da nossa casa.
a começar dos nossos lares, com toda disciplina, para a honra em obediência. Se nós conseguirmos ser obedientes aos nossos líderes dentro da nossa casa, isso serve para filhos, esposas e maridos. Filhos obedeçam seus pais, esposas obedeçam seus maridos, maridos obedeçam a Cristo. Então nós viveremos em harmonia com todo o propósito que procede do coração de Deus. A rebeldia, o não aceitar isso, o não querer governo nenhum, o anarquismo, em nome da liberdade, do ser livre, do fazer o que eu quero, vai produzir um caos tão grande, tão grande, tão grande, que o que resta é depressão e suicídio. Hum, 26. A fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra. 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga e qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Você lançaria o seu corpo a um juízo? Você estaria disposto, de peito aberto, a encarar um paredão de fuzilamento? Ou uma tortura qualquer, ou um prédio incendiado, ou... Faria isso? Você entraria de peito aberto, sem causa, sem ser em nome de Jesus? Sem ser em prol do reino? Porque vai que alguém se anima, né? A morrer, não, por Jesus eu faço qualquer coisa. Você faria? Então não faça isso com a sua esposa, não faça isso com os seus filhos. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vós amai sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com o respeito. Com o respeito. 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Querem ser justos? Obedeçam os vossos pais. Com disciplina, é preciso disciplina. Você não vai ter prazer na obediência, porque a sua carne é contrária, a sua vontade é contrária àquilo que está sendo dito, que está sendo pedido na grande maioria das vezes. É com disciplina, é com esforço que nós nos tornamos obedientes. Eu preciso controlar o que eu quero fazer, dominar todo esse espírito anarquista que existe em mim e sujeitar a minha vontade àquilo que está sendo mandado fazer. Quando o Senhor me chama e me diz, vamos fazer assim, eu tenho que dizer, sim, Senhor. Mesmo que eu tivesse 1 milhão de coisas planejadas para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento. Disciplina. E eu vou ter que gastar tempo para estudar, para ver, para ouvir, para analisar, para saber o que é que eu vou poder falar hoje, por exemplo. A Fernanda brincou comigo na live das mulheres, dizendo que eu fui boazinha, dizendo que para cada 2 horas de pregação são 2 horas de preparo, para cada 2 horas de estudo são 2 horas de preparo. É verdade. É verdade. A gente passa a semana inteira ali, ó, tentando entender o que é que o Senhor quer. Senhor, o que o Senhor quer? Eu já falei sobre isso, já falei sobre isso, já falei sobre aquilo. E aí, anarquismo, Bia.
Porque todo aquele que me abandona governa a si mesmo. É governado por si mesmo. Porque todo aquele que foge dos meus princípios é governado por si mesmo. Cede aos padrões da carne, cede aos padrões do mundo. Na verdade, ninguém é controlado por si mesmo. É controlado pelos seus impulsos. Ok, entendi, peguei a ideia. E agora, Senhor? Aí eu vou assistir sobre anarquismo. Eu vou estudar anarquismo. Um porre, né? Aí eu vou olhar as Sagradas Escrituras. Enquanto eu estou estudando aquilo, enquanto eu estou ouvindo, enquanto eu estou prestando atenção no que eu estou ouvindo, lavando uma louça, fazendo uma coisa, fazendo outra, buscando informações, os princípios bíblicos vão subindo no meu espírito. Isso. Mas requer disciplina. Eu vou ter que deixar de ouvir uma pregação que eu gostaria de ouvir um louvor que eu gostaria de ouvir, para ouvir filosofia, para ouvir. Porque... E de tudo que eu ouvir, eu vou trazer 2, 3 pontos aqui para você. Porque o meu fundamento está aqui nas Sagradas Escrituras. Requer disciplina para a gente fazer aquilo que Deus requer de nós, pede de nós. É como Davi cansa de falar, para você tocar, você tem que treinar. Tem que abrir mão de outra coisa para treinar. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim, é que a gente gasta com outras coisas. A gente está ocupado fazendo outras coisas, não é nossa prioridade. Nós somos comandados por outras prioridades e não por aquela que Deus nos coloca. Obedecer é justo diante do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Sabe qual é a consequência da desobediência? Morte, exatamente como no Jardim do Éden. Exatamente como no Jardim do Éden. Hebreus. Capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Diz assim, no versículo 7. Lembrai dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram. Imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Nós possuímos um altar do qual não tem direito comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu
da porta da cidade, fora da porta da cidade. Saiamos, pois, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando. Porquanto, desta maneira, tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Vamos extravasar, vamos sair, vamos transbordar da nossa casa para a comunidade. Qual é a hierarquia? O Senhor disse que ele entregou apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, para aperfeiçoamento da aperfeiçoamento da igreja. Esses são os líderes. Esses são os comandantes. Esses são os que governam a igreja. Sobre eles está Cristo. Sobre eles está a autoridade infalível da palavra de Deus. É verdade. Eu preciso falar, né? Porque senão parece que eu estou dentro de uma bolha de utopia. É verdade. Existe muita liderança que não tem autoridade divina. Tem muita liderança que não tem autoridade para comandar a sua vida. Tem muita liderança que não tem unção, que não foi separado, chamado por Deus para ser autoridade sobre a sua vida. É por isso que o autor aos Hebreus, ele começa dizendo isso. Versículo 7, lembrai dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram. Uma árvore se conhece pelos seus frutos. Então é simples. Se existe alguém intitulado apóstolo, pastor, mestre e evangelista, e tem mais um que eu não estou me recordando, são 5, profeta. Como é que eu vou esquecer do nosso amado, maravilhoso, incrível, usado profeta, pastor Kleber, né? Posso esquecer dele. Profeta. Se ele é intitulado qualquer uma dessas coisas, mas ele não produz o fruto dessa unção, desse chamado, então ele não tem autoridade para governar, para guiar a sua vida. O problema é que existe uma grande maioria que está se lixando para o fruto da liderança. Porque, no final das contas, o que ela quer é viver na libertinagem. É como está escrito em 2 Coríntios 11, 20. Vocês acolhem aquele que vos escraviza. Vocês preferem aquele que vos explora. Aqueles que se exaltam sobre você. Esses são queridos. Esses são amados. Mas aqueles que praticam a piedade e que servem a igreja e que abdicam de tudo quanto podem e possam, esses eles não vão ser queridos nem desejados.
Eles não vão ser ovacionados, eles não vão ser abraçados, porque eles têm aspecto de fracasso. Eles têm aparência de derrota. E nós gostamos daquilo que é belo. Nós gostamos daquilo que é vitorioso. Nós gostamos daquilo que é glorioso. Olhe para os frutos e veja se há vida de Deus. Veja se há vida de Deus. Se aquilo que a pessoa vive no seu cotidiano, não é o que ela fala, mas aquilo que ela vive no seu cotidiano condiz com a pregação do Evangelho, condiz com as obras do Mestre Jesus. Se sim, o autor aos Hebreus diz: sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. A orientação do Espírito Santo para mim e para você é sujeição à liderança. Por quê? Porque eles se comportam como quem vai prestar contas. Eles estão de olho, fazendo com que tudo funcione como quem vai prestar contas. Com a consciência de que estarão um dia diante do Deus Todo-Poderoso para dizer: eu fiz exatamente aquilo que o Senhor me pediu. Eu fiz a minha parte. Se ele faz a parte dele e eu faço a minha, nós dois somos bem-aventurados. Mas se ele faz a parte dele e eu digo: tá bom, eu vou, mas eu decido não ir, ele é bem-aventurado. Só ele. E o que me resta é desventura. O caos entra na minha vida, o caos entra na minha casa, o caos bate na minha porta. E eu falo dessas coisas com muito milindre, porque sim, existem cristãos piedosos que padecem, mas padecem por amor a Cristo. O caos não está lá. O caos não está neles. O caos está ao redor deles. Mas a satisfação no Senhor, a certeza de que vão comparecer diante do Senhor com ouro, prata, pedras preciosas, a certeza de que a glória que está por vir não se compara com as coisas deste mundo, faz luzir a face, faz luzir o rosto, ilumina, mesmo diante do padecimento. Eu não estou falando desses. Esses são os mais bem-aventurados. Eu estou falando daqueles que estão, onde habita o caos, onde a incerteza mora, onde a insegurança predomina, onde o medo vence. Isso é na minha alma, na sua alma. Porque nós somos incapazes de seguir a ordem do nosso Senhor. Nós saímos dessa ordem, dessa hierarquia, e nos deparamos com uma enxurrada. Mas é uma enxurrada como um maremoto, né? Como um tsunami. Avassaladora. De males que vão produzir em nós morte, que vão produzir em nós desespero.
que vão produzir em nós aflição, agonia. Ai, Bia, eu não me sinto assim, não. Graças a Deus, eu não me sinto assim, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você não se sente assim ou você não percebe? Porque está tão entretido, numa correria tão desenfreada de um lado para o outro, que simplesmente passa batido. Você acha que é normal, eu acho que é normal. São coisas da vida. Nós precisamos entender que a liberdade que nós temos, ela está exatamente na obediência à estrutura que Deus entregou ao seu povo, Israel. Nós precisamos entender que Deus constitui todas as autoridades, como está escrito em Romanos 13. Eu preciso entender que o adversário não se sujeita a autoridade nenhuma, como está em Judas. Judas, capítulo único. Engraçado, né? Como o adversário leva o ser humano a romper até aquilo que ele tem por lei. Judas, deixa eu achar aqui, Judas, capítulo 1, quer dizer, capítulo único. Diz assim, versículo 3. Eu estou em João, estou procurando. Judas. Espera aí. Judas. 3. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar. Batalhar. Lembra do batalhão? Batalhar, disciplina, honra pela obediência. Batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Por isso que eu disse, existem líderes que não têm autoridade. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça de nosso Deus em libertinagem. Você é livre ou você é libertino? Você é livre ou você é libertino? Livre é todo aquele que pode dizer não. Você está livre. Você pode dizer não. Não, eu não quero fumar. Não, eu não quero prostituição. Não, eu não quero fofoca. Não, eu não quero relativizar. Não, eu não quero governar. Não, eu não quero. Eu sou livre. Porque isso tudo é imposto pelo sistema. Isso tudo é imposto pelo adversário. Mas na minha liberdade eu posso dizer, não, eu não sou seu escravo. Eu escolhi servir, escravizar-me de outro senhor. Eu sou livre para isso. Não, eu não quero usar isso aí, eu não quero fazer o que a moda dita que eu tenho que fazer. Não. Não, eu não tenho que mudar o meu modo de falar. Não, eu não tenho que andar como todo mundo anda. Não, eu não tenho que vestir o que todo mundo veste. Não, eu não tenho que pensar como todo mundo pensa. Não, eu não tenho que tolerar o que todo mundo tolera. Esse é o livre.
Mas o libertino é aquele que diz assim, eu acho que dá para fazer só um pouquinho. Dá para andar junto, dá para associar. Só um pouquinho. Só de vez em quando. Negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, libertou um povo do Egito, libertou um povo do Egito, libertou um povo do Egito. Você foi liberto, você é livre, você não é mais escravo do mundo. Você não é mais escravo do Egito, você não serve mais ao faraó, você não está mais sob julgo. Você é livre, não sobre esse julgo. Contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Preste atenção. Filho, vai trabalhar na vinha? Vou sim. Deus libertou o povo do Egito e depois destruiu aqueles que não creram. Todo o povo de Israel gritou: tudo que o Senhor disser, faremos. Vou sim. Pode deixar comigo, deixa que eu vou fazer. Tá tranquilo? Deixa comigo. Destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade, quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade. Anjos que não guardaram a autoridade. Se a anjos Deus tratou assim, imagina. E santidade originais, mas obedeceram seu próprio domicílio, mas abandonaram, seu próprio domicílio. Ele os tem mantido em trevas, presos sob correntes eternas, para julgamento do grande dia. Abandonaram, não guardaram a autoridade e a santidade original. Qual é a autoridade e a santidade original? Deus, Cristo, homem, mulher, filhos. Qualquer um que abandona essa autoridade original vai sofrer penalidades, juízo. De maneira semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Meu Deus, como é fantástico! Como a Bíblia é incrivelmente perfeita! Nós temos um jardim do Éden, uma estrutura feita por Deus, uma quebra de autoridade no jardim do Éden, uma geração de crianças que foram influenciados por essa quebra de autoridade no jardim do Éden. E o produto dessa geração é Sodoma e Gomorra. Então nós temos na nossa história próxima, no nosso passado próximo, uma quebra de autoridade, onde as mulheres começam a buscar os seus direitos e os seus governos e as suas posições. E eu já falei aqui que nem direito civil, em outra situação, né? Eu falei, é doloroso, mas nem direito civil nós teríamos. Porque cabe ao homem o voto. Os homens de Israel decidiam as coisas, as mulheres não.
E o padrão é esse desde sempre, porque em tese o homem Deus deu ao homem a autoridade e a sensibilidade e a habilidade de saber o que é melhor para a sua esposa, de decidir por ela. Então nós temos essa quebra que é o feminismo, trazendo essa torção de valores, deturpando, depreciando aquilo que Deus estabeleceu. E a partir daí nós temos uma geração de filhos sem pai e sem mãe, porque pai e mãe agora vivem para si e não vivem mais para eles. Pai e mãe agora vivem para trabalhar, para cumprir aquilo que o materialismo e o hedonismo pregam para ele, de que eles são aquilo que eles têm e que a felicidade pode ser obtida. Essa geração sem pai, sem mãe, chega no momento que nós estamos vivendo. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Os povos se unem para fazer o que é mal. Deus olhou nos dias de Noé e disse, eles se casam, se dão em casamento, eles fazem tudo de errado. Eles são perversos, eu estou arrependido de tê-los criado. E ele manda juízo, mas Deus é bom, gracioso, e ele não pode julgar todo mundo junto, o justo com o injusto. Olha para Noé e diz, ele é íntegro, eu vou salva Noé, dá uma nova expectativa. Vai lá, Noé, vamos lá, Noé, vamos lá, Noé, vamos lá, Noé, vamos lá, Noé. E o que acontece? Onde é que habita o mal? Onde é que habita a perversão? Noé fica bêbado, tomando suco de uva. E o filho dele, ao invés de honrar o pai, e tudo começa de novo. Onde é que Cão aprendeu essa ideia que ele podia zombar da nudez do próprio pai? Onde é que Cão aprendeu isso? Eu não vou culpar a esposa de Noé, porque seria muita leviandade. Mas, por certo, ele aprendeu com a geração da qual ele foi salvo. Um pouco de fermento leveda a massa inteira. E a partir desse aprendizado geracional, maldição na terra de novo. E começa tudo de novo. E nós temos Torre de Babel, e nós temos Sodoma e Gomorra, e nós temos a multiplicação de pecados sobre a terra. Uma anarquia generalizada. Por quê? Porque nós não conseguimos nos sujeitar a autoridades constituídas. Ensine o seu filho a obediência. Ensine a sua esposa a obedecer. Se ela não foi ensinada dentro de casa, você vai ter esse trabalho de fazer dela uma pessoa obediente. Você mesmo aprenda a obedecer aos líderes, às autoridades constituídas. De maneira semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de perversão sexual, estando sob castigo do fogo eterno. As cidades nos servem de exemplo.
Ora, estes, da mesma forma, como alucinados, inconsequentes, que não medem consequência. Inconsequentes. Não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade constituída e caluniam os seres celestiais. Rejeitam Moisés, rejeitam Abraão, rejeitam Samuel, rejeitam Jeremias, rejeitam Isaías, rejeitam o apóstolo Paulo, rejeitam o apóstolo Pedro, rejeitam o próprio Jesus, rejeitam toda a autoridade constituída. Rejeitam a Cristo, rejeitam a Deus. Inconsequentes. Qual é a consequência dessa rejeição? O juízo que está na lei. Qual é a colheita dessa escolha? Qual é o fruto que vai brotar da rebeldia, da anarquia, da desobediência, da troca, da inversão de valores, da quebra de autoridade? Meu querido, pelo amor de Deus, se você pensa que ninguém te manda, entenda, quem te conduziu a esse pensamento te manda. É quem manda em você. Você não chegou a esse pensamento sozinho. Deixa de ser trouxa. Você não chegou a esse pensamento sozinho. Não, ninguém me manda. Alguém te conduziu. Você viu, leu, ouviu, experimentou alguma coisa que te conduziu a esse pensamento. E é isso que te comanda. Você não se manda. Você é produto do meio, eu sou produto do meio. Eu sou produto do meio, você é produto do meio. O que hoje pode se observar nas nossas vidas do lado de cá é produto do meio que nós vivemos há 20 anos. Outros 25, outros 30, outros 40, outros 10, outros 8, outros 5, outros 2. Mas você vai ser produto desse meio. Por onde é que você andou? Por 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Onde foi que você andou? O que foi que você ouviu? Onde foi que você se expôs? É isso que comanda a sua alma. É isso que vai determinar a quem você se sujeita. Rebelião aos olhos do Senhor é como pecado de feitiçaria. É como se você estivesse adorando um ídolo, idolatria. É como se você estivesse se curvando diante de um Deus. Toda vez que você diz, sim, Senhor, eu irei, mas você não vai. Toda vez que você conhece a vontade do seu Senhor, mas você não obedece, você constrói um ídolo e se prostra diante dele. Deus não comunga com você. Deus não comunga comigo. Deus não comunga com ninguém que mantenha essa prática. Hipócrita. Miguel respeitou o diabo. Miguel disse, Senhor, ele é maior do que eu. Porque Miguel está sujeito à autoridade. Porque Miguel não inverte as bolas. Ele não diz, é porque você é pecador, você faz errado, você é um miserável, desgraçado, maldito, você é um traidor, então eu posso passar por cima de você. Mas nós achamos que quando os nossos pais, o nosso marido erra, a gente tem o direito de botar o dedo na cara dele e dizer, quem é você para falar comigo? Eu conheço as suas falhas. Quando uma liderança erra, quando você consegue ver um defeito num pastor, num profeta, num evangelista, seja lá em quem for, você se vê, você se acha no direito de dizer, quem é você? Quem é você para falar isso comigo? Você é a perfeitinha? Você é o santarrão? Miguel não fez isso com Satanás. Davi não fez isso com Saul. Porque pode dizer que, mas ele é anjo, né? Mas e Davi com Saul?
Davi com Saul. Que tendo chance de matar, ele era inimigo de Davi. Saul era inimigo de Davi. Mas Davi não era inimigo de Saul. Porque o coração de Davi é diferente. O coração de Davi é diferente, é quebrantado, é segundo o coração de Deus. E foi o próprio Deus quem disse isso. Então, quando ele encontra com o seu algoz, o seu perseguidor, ele não tem essa gana de vou matar, ainda que insuflado, ainda que incitado. Ele diz, ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor. Saul todo errado. Louco, endemoniado. Mas Davi diz, ele é meu Senhor. Salmo 51. O coração de Davi é assim. Versículo 4. Vou ler do 1. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Saul é meu Senhor. Ele está errado, mas eu também tenho culpa. Eu também sou pecador. Se eu trouxer juízo sobre ele, alguém vai executar juízo sobre mim, porque ele é meu semelhante. Meu querido, entenda isso de uma vez por todas. 4. Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal, que tanto reprovas. Eu fiz, Senhor, o que o Senhor reprova. Eu fiz o que é abominável aos teus olhos. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Não, mas não é bem assim, não. O senhor não entendeu o que eu quis dizer. São os nossos argumentos. Não foi bem isso que aconteceu, não. Fulano passou com a interpretação tal. Não foi nada disso. Você nem quis ouvir a minha versão da história. Cinco. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. 6. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. E no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar e ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde-me o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então, Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, porque eu não tenho nenhuma dessas capacidades, habilidades, eu não tenho um coração puro, eu não tenho um espírito inabalável, eu sou dependente total do teu espírito, eu preciso da alegria da tua salvação, Senhor, senão eu vou ficar cavando cisternas rotas, que não retém água, poços que não retém água, eu vou me satisfazer daquilo que não te agrada, Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Eu me arrependo.
Eu me arrependo de toda sorte de rebeldia. Eu me arrependo de ter falado mal da minha liderança. Eu me arrependo de tomar um lugar de governo na minha casa. Eu me arrependo de me omitir na condução da minha família. Eu me arrependo de não entender o teu propósito. Eu me arrependo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Eu me arrependo de não ter compreendido aquele momento, aquela hora em que o Senhor me provou se eu realmente honraria uma autoridade constituída. Eu me arrependo. Eu me arrependo por achar que por causa do erro de um pastor, ele se tornou desprezível, medíocre. Por causa do erro de uma liderança, por causa do erro, eu agora estou acima, sou superior. Eu me arrependo. Porque aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quem somos nós, homens sujeitos à mesma fragilidade, sujeitos aos mesmos erros, sujeitos à mesma coisa. Quem sou eu para dizer o que ele fez eu não faço? Dessa água não beberei, como dizem por aí. Basta o Senhor sugar de nós o seu espírito. Largue a presunção. Abandone a soberba. A nossa vida é erva, é vaidade, 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 vaidade. O que eu hoje bato de pé junto dizendo eu não farei, amanhã vai ser a minha pedra de tropeço. Vai ser o meu teste, vai ser a minha provação, vai ser o lugar em que Deus vai sondar o meu coração e manifestar a maldade, a soberba que há em mim. Larga de ser bobo. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me. Eu preciso que o Senhor me conserve com o espírito disposto a obedecer. Então, quando eu me dominar, quando eu for dominado pela palavra de Deus, quando eu for tomado pelo seu espírito para honrar autoridades em obediência, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então, é consequência, você ser um ganhador de almas, é consequência da sua obediência, da sua honra a Deus em obediência sacrificial, disciplinada, diligente. E eu termino aqui, te perguntando, qual filho você é? Você é aquele filho que diz, tô afim não, mas sabe, o pai é importante para você. E você tem prazer em agradá-lo. E você faz a vontade do pai mesmo quando você não quer, mesmo contrariado. Ou você é aquele filho que com a cara mais lavada, carrega a Bíblia debaixo do braço, diz, isso eu já sei, eu vou, tá bom, ok. Mas o seu descrédito ao pai está tão grande, você está tão decepcionado com Deus, que você simplesmente não vai. Que filho é você? Pense nessa trajetória. Foi assim que Deus disse, até não vou fazer nada do que Ele quer. Onde você se encaixa? Porque sabe, existe um lugar de descanso para a sua alma. Existe um lugar de refrigério. Existe um lugar de arrependimento. Existe um lugar onde você pode, sabe, rasgar. Deus já sabe. Joga a vergonha fora.
Joga a vergonha fora. A vergonha vem do processo da queda. Joga a vergonha fora. Deus já sabe, Deus já vê você pelado, Deus conhece você nuzinho. Ele conhece todas as feridas, todas as pintas, todas as marcas de nascença, todas as cicatrizes, todas as deformidades, todos os pneuzinhos. Deus conhece tudo. Tudo que a lei da gravidade causou, Ele conhece. Absolutamente tudo, não tem nada que Ele não saiba. O que Ele espera é que você diga, né, tá esquisito mesmo, vamos dar um jeito? E permita que Ele quebrante o seu coração. Ele te purifique, Ele sonde você, Ele te dê um coração puro, um espírito inabalável, que Ele restitua a alegria da salvação e te dê a disposição de obedecer. Essa é a vontade do Senhor para mim e para a sua vida. Ele só aguarda o seu sinal. Amém?